Olha, contar piadinha de sogra, nem pensar. Assim como criticar a organização ou a desorganização da casa da nora, também é feio. A nossa convidada para falar das regras de convivência gentil entre noras e sogras é a Janaína Depinay, que é consultora de etiqueta. Bom dia, Janaína. Bom dia, Érica. Tem regrinha mesmo a seguir? Tem várias regras para facilitar essa relação, porque realmente, como foi dito, é uma relação que lida com vários sentimentos. Então, algumas dicas ajudam a trazer paz para esse cenário, às vezes, tão complicado. O primeiro passo, eu acho, é para a mãe. A gente nota muito que a mãe, ela coloca projeta tanto naquele filho que ela não consegue entender que ele está realmente vivendo a vida dele. Batendo asa. Batendo asa. É o segundo cordão umbilical que tem que ser rompido à medida que ele vai crescendo. Isso é realmente um desafio para as mães, porque, como bem colocou o psicólogo, é investido tempo, né, naquela criação. Então a mãe vai criando uma relação tão próxima a esse filho que, de repente, outra pessoa vai cuidar da roupa dele, outra pessoa vai fazer a comidinha dele, outra pessoa vai fazer o carinho. Então ela tem que, aos poucos, realmente deixar esse cordão ser cortado a ponto dele ser uma pessoa realmente independente. Pois é, a pergunta que a gente passou no intervalo era: como ser uma boa sogra, né? Tem solução? Tem solução. Tem como ser uma boa sogra. O primeiro passo, eu acho que seria esse: entender esse momento que o filho realmente vai romper o cordão. Não pensar que o filho é seu, porque a gente tem um filho, eu que tenho 2 filhos, homens, tem essa tendência a achar assim: o filho é meu. Não, você tem um filho para o mundo. Esse é o maior desafio, entender isso, que o filho não é seu, ele não lhe pertence, não é um bem material. Ele é uma pessoa que vai ter a personalidade dele e vai seguir o caminho dele. E o segundo, que eu vejo que há muitos problemas de sogra que envolvem isso, que é a questão da relação que a sogra tem com o próprio esposo. Quando ela não tem, às vezes, uma relação muito feliz, saudável com esse esposo, ela acaba projetando todo o afeto masculino, vamos assim dizer, para a relação com o filho. E aí existe essa relação homem e mulher que está ruim, ela acaba se dedicando tanto a esse filho. E aí o filho casa, ela sente um vazio, né? É o ninho vazio, que tem essa síndrome do ninho vazio, só que é o momento dela se dedicar mais à relação com o esposo. Se por algum motivo ela não tem mais o esposo, ou a relação não tá legal, ela vai começar a infernizar a vida do casal, porque ela tá desocupada. Então, assim, sogras que estão nos assistindo, ocupe seu tempo. Se você já não é casada mais, ficou viúva, ou era um filho único, então foi muito investimento naquele filho, sabe? É a hora de você curtir seu hobby, de você se dedicar a algum trabalho voluntário, ou ao próprio trabalho, para as que ainda trabalham. Enfim, dedicar tempo a si mesma também e não ficar tão centralizada e canalizada no filho. Às vezes é um momento também de refazer a vida, né? Exatamente. Quando os filhos adultos começam a sair de casa, às vezes é hora de... Né? Eu vejo muitas sogras que têm bons relacionamentos, que elas fazem, elas aproveitam para viajar, vão curtir a vida realmente. Agora, essa obrigação não é mais delas, assim, de ficar zelando pelo filhinho, dodóizinho em casa. Agora não, agora é o tempo dela. Então, viver esse tempo. E se tiver casada, investir também nesse relacionamento, que às vezes é até esquecido e negligenciado pela criação dos filhos. Então, hora de retomar onde paramos e retomar essa relação, assim, algo saudável mesmo. Agora, Janaína, quando a sogra vai visitar a nora? Aí também é a dica para ser uma boa sogra: não dá palpite onde não é chamada. Essa é uma dica essencial. Não é só para sogra, para qualquer um, mas a sogra, ela tende a dar palpite porque ela acha que aquela casa ainda é um pouco dela, porque é a casa do filho. Não é sua casa, né? Não é o seu espaço mais. Existe um jeito de decorar da nora, existe um jeito de criar os filhos que a nora tem. Então, não é o espaço da sogra. Convidada, dá sua opinião. Sogra, o que a senhora acha? Coloco essa xícara ou essa? Isso é da sua opinião. Agora ela viu a mãe deixar o filho de castigo. Não faça isso com o meu neto. Não, jamais. Esse tipo de criação é do esposo e da nora. Pois é, essa é a nossa próxima pergunta. A sogra deve dar palpite na criação dos netos? Porque essa relação já é difícil, quando chega
o neto na relação, a possibilidade de divergência aumenta. A dica que eu vou dizer para sogras, elas vão gostar disso, mas você já teve a sua chance. Sua chance foi com seus filhos. Se você fez um bom trabalho, você vai ter criado um bom pai, que vai ser um bom educador. Não é hora da sogra querer educar o filho do filho. O neto é para ela paparicar. Então, uma dica que eu dou é assim, faça da sua casa aquele ambiente de casa de vó, que vai deixar boas memórias. Porque o que a gente vê muito hoje são crianças que depois têm que se curar viram adultos e têm que se curar das infâncias que tiveram. Porque foram infâncias tão problemáticas que elas estão lá buscando cura para essas infâncias. Então, ajude a dar a melhor experiência de casa de vó possível. Então, aquela casa que tudo é alegre, mas não desfaça as ordens. Se a ordem da família lá é que o menino não pode tomar refrigerante, tem pais que decidem isso, não vai ser você que vai burlar a regra. Não, na casa da vovó pode tudo, pode tomar refrigerante. Não faça isso porque você vai machucar, ferir o seu filho e sua nora. Então, respeite as regras, mas faça daquele seu ambiente de casa de vó o melhor possível. Mas e se for o contrário? E se a sogra estiver cheia de razão? A avó está vendo que os pais estão dando refrigerante mais para o menino. Ela sabe que faz mal. Pode acontecer isso. Então, ela fica caladinha e não fala. Não, ela tem que ter sabedoria para achar o momento certo, porque se ela vê naquela hora e dá o palpite de qualquer maneira, ela pode pegar às vezes a mãe, a nora, num momento ruim e a nora se ofender. Agora, num momento oportuno, numa conversa agradável, citar alguns problemas que sugerem. Então, assim, é achar a oportunidade para falar isso. A gente nunca fala isso no calor da emoção, porque aí os nervos são a flor da pele, isso vai gerar uma discussão, uma briga, e às vezes vai fazer o filho até mandar a própria mãe sair de casa, ele não sai, né? É uma briga mesmo. Então, o ideal é que a pessoa tenha sabedoria, a sogra tenha sabedoria para colocar a opinião dela no momento certo e da forma correta. Porque isso inserido fora de contexto ou no meio de uma situação, você tira a autoridade de pai e de mãe, muitas vezes. Isso não pode acontecer, a autoridade é do pai e da mãe. E a sogra, vendo uma atitude errada, fala com sabedoria no momento certo. E qual que é a etiqueta do filho? Como é que ele fica em cima do muro? Se equilibra aí? Então, o filho tem uma situação delicada. Tem alguns, aí são casos e casos, né? É aquela história, como é que a gente é difícil falar de todos, mas em geral, há filhos que também gostam de se sentir no meio de uma disputa. Eles se sentem bem, né, no meio dessa disputa, então ele até talvez incentive isso. Então o filho não deve estimular, falando ou coisas da mãe para a nora e vice-versa, falando mal da nora para sua mãe. Porque a sogra vai criando um ranço dessa nora, que isso vai ser externado em algum momento, de alguma forma. Então ele não deve fazer esse diz que me disse, falando leve trás. Não deve fazer isso. E quando houver uma situação de conflito, ele tem que se posicionar sem ferir a mãe, sem ferir a esposa, mas se posicionar. Vamos pegar a situação do refrigerante que a gente disse. Eu acho que ele já tomou muito refrigerante. Agora, se a mãe deu esse palpite, ele não pode tirar a autoridade se a sogra, né, deu o palpite, ele não pode tirar a autoridade da mãe que deixou. Então, ele tem que ter uma conversa com a esposa em particular, não na frente da sogra, para não tirar a autoridade da esposa, porque muitas vezes ele tira a autoridade da esposa. E aí ela sente assim, eu não tenho mais, não sou eu que decido as coisas em casa com os meus filhos, é a sua mãe. E aí isso vira uma discussão. Então ele tem que fazer isso em particular. Eu acho que você exagerou, mas assim, quando só tiverem os dois, então são assuntos particulares. E a sogra pode chamar a nora para uma conversa? Quando ela estiver sentindo que não está indo no caminho bem, na criação dos filhos ou no relacionamento mesmo com o marido. Ela pode fazer isso. E agora uma sogra que é sábia, o que ela vai fazer? Ela vai construir uma boa relação com a sua nora. Ela vai construir uma relação de apoio, de afeto, de aceitação, a ponto da nora ver na sogra uma mãe, que seria o ideal, que a gente tivesse na nossa sogra sempre uma segunda mãe, alguém que pudesse contar, não, eu posso contar com a minha sogra, uma sogra que fosse imparcial, o que nem sempre acontece. Às vezes a sogra é parcial para o lado do filho, quando ela é imparcial, a nora se sente confortável para contar com aquela sogra, e quando a sogra tiver que dar um conselho, ela vai receber bem. Então seja essa sogra acolhedora, porque aí você vai ter uma nora que vai realmente contar com você, não só na hora que
que olha o menino para ir para uma festa, mas também naquela hora de dificuldade na educação, por exemplo, ou no lidar com o esposo, alguma situação específica, a sogra pode usar a experiência dela como a nora como pode pedir até ajuda da sogra. Me A ajuda, sogra né? Me ajuda. Puxa a orelha aí do meu marido. Exatamente, a sogra é a melhor aliada que a nora tem para falar assim, olha, seu filho está fazendo isso está me deixando chateada, a senhora dá um jeito. E aí a mãe é mãe sabe o caminho. Então ela pode ter realmente, a nora e sogra poderiam ser grandes aliadas. E a nora, por sua vez, também usasse essa relação com a sogra para cativar a sogra. Porque muitas vezes ela entra e fala assim, agora o espaço é meu, a senhora não manda. Então, se a nora também souber cativar a sogra, sabe? O sogra, como é que faz aquele bifinho maravilhoso que todo mundo fala desse bife? Ela vai cativar, ela vai conquistar a sogra e vai ter essa sogra aliada. Porque também teve uma época que as vós, né, as sogras, eram aquela velhinha da cadeira de balanço, né, do óculosinho e tal. E hoje elas não são, elas ajudam muito as famílias, né? Os dados estatísticos mostram que elas estão muito ativas e ajudando muito na criação dos netos. Então isso faz que elas se sintam também no direito de interferir mais, de dar mais opinião, né? Veja que interessante. Há tantos anos atrás, as famílias, elas moravam muito próximas. Se você pegar, assim, no início, né, das famílias, elas moravam todas perto, os núcleos eram juntos. Era comum você ter até as casas, uma ao lado da outra. Era todo mundo muito agrupado. Então, e as famílias eram numerosas. Então, eram muitos filhos, a coisa se dividia. Hoje, por outro lado, as pessoas vivem em grandes centros, menos filhos, então acabam focando muito naquele filho, aí casa e precisa da mãe só na hora do socorro. Precisa da mãe para cuidar do menino, para a mulher ir trabalhar. Então, a mãe se sente usada, a sogra se sente usada. E ela fala assim, na hora que eu preciso dar uma opinião, não posso falar. Mas na hora que é para cuidar do menino, eu estou aqui disponível. Então, essa relação está errada. Tem que ser uma relação de parceria, mas que não seja só na hora da necessidade. Seja, olha, nós vamos fazer um passeio, queremos levar a sogra, sabe? Para ser uma coisa positiva, para haver uma troca. Que eu acho que isso é fundamental. Janaína, muito obrigada pela entrevista, para ajudar a resolver aí essas relações tão conflituosas, né? Eu que agradeço. Não é o caso da minha sogra, tá, sogra? Um beijo, te adoro. Amanhã no Opinião Minas nós vamos dar dicas para transformar uma vaga temporária em emprego definitivo. E vamos falar ainda sobre a valorização da formação técnica no mercado de trabalho. Se você tem alguma pergunta sobre esses temas, visite a página do Opinião Minas no Facebook ou mande um e-mail pra gente, opinião@redeminas.mg.gov.br. Até amanhã. Tchau.